Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Lin e hoje converso com Diogo Lemos sobre motocicletas, políticas para tornar o transporte mais seguro. De São Paulo, Diogo é coordenador executivo da iniciativa Bloomberg para a Segurança Viária Global para São Paulo, Campinas e o estado de São Paulo. Apoiou a elaboração de planos de segurança viária e outras ações estratégicas para salvar vidas no trânsito e promover a mobilidade sustentável, incluindo o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o PNATrans, do Ministério dos Transportes. Antes de se juntar à equipe da Bloomberg, trabalhou no WRI Brasil e na Prefeitura de São Paulo. Diogo é arquiteto e urbanista formado pela USP e está cursando mestrado em Gestão e Políticas Públicas na FGV. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. Diogo Lemos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E queria começar a nossa conversa te perguntando sobre a Bloomberg, né? Acho que muita gente não conhece a atuação da instituição no país, embora seja, né, um nome super renomado internacionalmente. E fala um pouco sobre o teu trabalho, né, sobre a atuação da instituição, para a gente contextualizar a nossa conversa aqui sobre a segurança no trânsito, principalmente o uso da motocicleta. Bom dia, Anthony. Muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer falar para o Caos Planejado. Bom dia, ouvintes. A iniciativa Bloomberg para a Segurança Viária Global é um projeto que hoje atua em 27 cidades, 15 países e 2 estados no mundo. É um projeto que existe desde o início da década de 2010, que está vinculado às décadas de ação pela segurança no trânsito pautadas pela ONU, que trouxeram como meta reduzir pela metade o número de mortos no trânsito no final dessas décadas. A gente já está no meio da segunda década, estamos aqui no final da terceira fase desse projeto, e o nosso objetivo é se juntar a governos que tenham interesse em abraçar essa meta e trazê-la como tema central das suas administrações e ajudar não só a catalisar o número de pessoas salvas no trânsito, mas também a aplicar boas práticas e adaptar práticas para que possam ser multiplicadas mundo afora. Nas cidades em que a gente atua, a gente viu muito bons resultados acontecendo em alguns lugares, em outros, com dificuldades políticas, a gente não teve o mesmo sucesso, mas é um projeto que foi muito vanguardista nesse movimento de salvar vidas no trânsito no mundo e que a gente espera cada vez mais conseguir ampliar a nossa atuação. Tem alguma cidade ou algumas cidades que vocês atuaram mais aqui no Brasil? E assim, como é que normalmente funciona? As prefeituras vão atrás de vocês para algum projeto? É uma decisão direta da Bloomberg Philanthropies, que é a financiadora desse projeto, né? Ela busca ali alguns lugares que acha que podem ser estratégicos de atuar no mundo, e isso envolve não só a questão local, a questão da segurança viária no local, mas também questões de equipe, de facilidade de montar uma estratégia, de conseguir articular facilmente com as lideranças locais, junto às lideranças do projeto. É um projeto que envolve diversas instituições, então a gente tem a Vital Strategies, o WRI Brasil, a Global Road Safety Partnership, o GDCI, e atuando aqui no Brasil, por exemplo, cada um na sua área específica de atuação. Mas aqui no Brasil, acho que hoje a gente atua na cidade de Salvador, de Recife, no Nordeste, e aqui no Sudeste, das quais eu sou coordenador, no estado de São Paulo e na cidade de Campinas. Mas vale trazer um exemplo da fase passada do nosso projeto, que durou de 2015 até 2020.
a cidade de Fortaleza, que não faz mais parte da iniciativa hoje, justamente por ter sido, talvez, no mundo, dentre as cidades que participaram da iniciativa, a que mais conseguiu trazer sustentabilidade para o tema da segurança viária nas decisões administrativas. Não fazia mais sentido ter ali vários órgãos do terceiro setor prestando uma assessoria técnica para uma cidade que conseguiu trazer para suas leis, para os seus decretos, para o desenvolvimento de um plano de segurança viária, para o estabelecimento de um sistema de planejamento da mobilidade que conseguiu ali consolidar as melhores burocracias possíveis na tomada de decisão de segurança viária, né? Então, acho que é o melhor exemplo que a gente tem no mundo, e a cidade ganhou diversos prêmios para poder ilustrar isso, né, de uma cidade que realmente conseguiu transformar, e ano após ano continua sendo uma das poucas cidades no mundo que consegue reduzir sua taxa de sinistralidade. Muito legal, né? E a gente já ouviu sobre o case de Fortaleza com outros convidados aqui no podcast, e a gente pretende tentar aprofundar o case aí da cidade em algum episódio futuro. Mas vamos ao nosso tema aqui, né? Saiu uma reportagem recente aí na Folha, levantando o dado de que as mortes no trânsito na cidade de São Paulo são as maiores desde 2015. E a gente, enfim, também tem a informação que um percentual muito grande das fatalidades no trânsito, isso em nível nacional, são relacionadas a motocicletas. E mesmo assim, isso é uma percepção, pelo menos pessoal, e também de alguns apoiadores aqui do Caos Planejado, em algumas discussões que a gente teve ali no grupo, de que é um modo de transporte, vou dizer aqui, esquecido pelas políticas de trânsito, né? A gente tem o automóvel, digamos assim, como predominante, várias iniciativas para reduzir velocidades, para melhorar o comportamento do motorista, né? A gente tem o olhar para o transporte coletivo, para ciclovias, né? Para o transporte ativo, e a motocicleta ela fica meio solta nesse mundo. E eu queria, primeiro, assim, pegar a tua percepção inicial a respeito, talvez, dessa minha observação, né? E se tu puder também trazer alguns dados, assim, para os ouvintes, enfim, qual é esse percentual aí de fatalidades das motos, né? O quanto representam aí essas fatalidades, para a gente começar a nossa conversa. Perfeito. Bom, acho que, em primeiro lugar, a coisa mais importante é dizer que segurança viária e trânsito, antes de mais nada, é uma grande questão de saúde pública. No mundo, hoje, a gente tem um dado alarmante de que 1,19 milhão de pessoas morrem todos os anos, mundo afora, devido às questões de trânsito, né? Então, e aqui no Brasil, o dado mais recente que a gente tem, de 2022, foi de que quase 34 mil pessoas morreram no trânsito no país. E a gente vem vendo, sim, um crescimento dessas mortes, não só na cidade de São Paulo, mas em vários lugares do mundo. No país, a gente vinha vendo desde 2015 uma tendência de queda dessas mortes, mas que nos últimos anos se reverteu, e a gente tem visto esse aumento, e é uma questão muito, muito preocupante. E sim, o que você traz, né, um retrato comparativo da cidade de São Paulo de 2015 para agora, né, um número muito semelhante, mas com vítimas um pouco diferentes. Lá em 2015, a principal vítima no trânsito da cidade eram os pedestres, hoje são os motociclistas, e cada vez mais vem sendo, né, o principal público-alvo do trânsito. E uma outra questão muito importante para ser pontuada aqui, para começar a responder essa pergunta super complexa, é que não existe uma causa para os sinistros, para qualquer sinistro de trânsito. A gente, para trabalhar essa questão, a gente usa o sistema seguro de mobilidade. A gente tem sempre que olhar de uma maneira muito complexa para esse problema. Então, são diversos fatores que incidem na mobilidade, nas questões que elevam o risco
dos usuários, das pessoas. A principal questão sempre vai ser a velocidade. Velocidade é pautada pela Organização Mundial da Saúde, colocada como principal fator de risco para a segurança viária, porque ela incide não só no aumento do risco da quantidade de sinistros que podem acontecer, mas também na severidade que esses sinistros terão em caso de colisão. Então, ao atuar numa readequação e num planejamento da velocidade que a gente espera para uma cidade, para uma estrada, a gente consegue sim incidir em todos os usuários. Então, esse é o primeiro ponto-chave para a gente poder entender essa pergunta. Bom, e aí, olhando para dentro desse sistema seguro, a gente tem alguns princípios-chave. O primeiro deles é que nenhuma morte no trânsito é aceitável. Esse é um princípio que foi desenvolvido simultaneamente pelos governos da Suécia e da Holanda lá no meio dos anos 90 e que se transformou em política pública, em planos de segurança viária. Esses países que primeiro desenvolveram esse sistema olharam para... eles cumpriram ali o segundo princípio desse conceito, que é que a responsabilidade é compartilhada e é principalmente dos governos, de quem projeta, de quem opera, de quem implementa, de quem fiscaliza o sistema. E sim, as pessoas que a gente usa como termo técnico usuário, elas têm sua parcela de responsabilidade, a sua parcela de responsabilidade em cumprir as regras, mas a própria definição de regras, em geral, não está posta para defender ao máximo a vida dessas pessoas no trânsito. Então, esses governos olharam, inclusive, para o questionamento dessas regras e transformaram todo o paradigma de planejamento das suas mobilidades. Isso lá em 1994, mais ou menos. E o que a gente viu 20 anos depois foi esses dois países sendo os primeiros a quase chegarem perto do zero nas suas taxas de fatalidade. E quando a gente olha as ruas desses lugares, a gente se assusta e fala, nossa, parece cidade de boneca, praticamente, né? Nossa, lá só tem bicicleta, por isso que não tem sinistros. Mas não é bem assim. Em 20 anos, eles transformaram completamente o espaço viário, o comportamento viário. Eles primeiro transformaram os lugares fisicamente, eles mudaram a maneira de fiscalizar, eles olharam para as necessidades, primeiro dos pedestres, segundo dos ciclistas, terceiro dos usuários do transporte coletivo, para aí pautar como as ruas deveriam ser e, assim, ordenar o comportamento das pessoas, fazer com que as pessoas optassem por outras opções de mobilidade do que só o carro. Então, eu estou ilustrando aqui o que são hoje os principais vanguardistas no planejamento da mobilidade segura, e que, se a gente olha retratos de 20, 30, 40 anos atrás para as ruas dessas cidades, elas são muito parecidas com ruas do centro de São Paulo, do centro de Porto Alegre, do centro do Rio de Janeiro. Uhum. Então, é possível, sim, mudar o retrato, conseguir resultados incríveis em redução de vidas perdidas no trânsito, mas isso tem que partir de uma mudança radical, né, do planejamento da mobilidade. Então, entrando aí na questão específica dos motociclistas, né, eu acho que faz muito sentido para esse público que cada vez tem crescido mais, e talvez a gente esteja observando aí o segundo grande boom de venda de motocicletas, de uso de motocicletas no país, não enxergarem um espaço próprio na cidade para poder trafegarem. Né? Hoje, né, a gente, como regra, como única infraestrutura voltada para os motociclistas, é o próprio leito carroçável com compartilhamento com os carros, com os outros automóveis. Esse é o espaço designado à moto. E sim, a gente tem, né, a gente viu em algumas cidades do país, nos últimos 10, 15 anos, alguma criação de espaços dedicados para o ônibus, espaços dedicados para a bicicleta, e que são políticas fundamentais para justamente
mover a decisão das pessoas para que usem mais o transporte coletivo, para que usem mais a bicicleta, porque ao fazerem isso, você gera resultados muito importantes para a vida daquelas pessoas, colocando elas em situação de mais segurança, mas em grande escala também para a vida das cidades, trazendo um menor número de emissões de combustível, e dentre tantos outros benefícios das cidades sustentáveis que a gente espera. Então, é muito importante ter esse retrato. E aí, por último, para fechar essa questão, a motocicleta é um transporte perigoso. Ela traz uma insegurança intrínseca a ela. Porque aí, trabalhando os outros princípios de um sistema seguro, o corpo humano é extremamente vulnerável ao nosso trânsito, às energias que a gente está exposto no trânsito. Nosso corpo não é feito para aguentar nem impacto de 30 km por hora, que são as velocidades pautadas ali para as áreas calmas dos centros urbanos, é a velocidade máxima, por exemplo, permitida nas ruas de Amsterdã. E quando a gente está numa motocicleta, a gente não só está numa velocidade altíssima, como em caso de qualquer tipo de colisão, qualquer fiasquinho que o motociclista passe, aquilo vira um sinistro gravíssimo e cuja proteção dessa pessoa é o seu corpo, ele é o seu próprio airbag. Então, aí voltando para alguns dados do Brasil, a gente viu ali do meio dos anos 90 até o começo dos anos 2010, 2011, 12, um aumento de 24 vezes na produção de motocicletas no país. E aí eu te pergunto, qual foi o aumento do número de mortes de motociclistas no país? 24 vezes. É intrínseco à motocicleta esse grande risco a que a pessoa está exposta. Então, nunca vai existir uma solução que proteja de fato os motociclistas. O que se deve fazer, e isso é uma decisão dificílima de ser pautada nos governos, principalmente pelo curto prazo que um governo tem para poder executar suas metas, realmente criar outras opções de mobilidade. No país, a gente teve, no ano passado, 38% de fatalidades de motociclistas. Trazendo o número que você me perguntou, e no estado de São Paulo foram 42% das mortes totais no estado, as que foram de ocupantes de motocicleta. Então, a gente aqui no estado quase se aproxima da metade das vítimas de trânsito fatais sendo ocupantes de motocicleta. Diogo, tu entrou nesse ponto que eu acho fundamental, que é assim, trazer outras opções, falou um pouco de uso do solo, comparando cidades aí seguras, cidades europeias, os nossos centros históricos. Mas eu vou fazer uma provocação aqui, porque realmente, a gente teve o desenvolvimento urbano, principalmente depois da consolidação dos centros, na expansão urbana que a gente teve depois disso, que foi focada no uso do automóvel, no aumento de distâncias a serem percorridas, com o zoneamento de atividades, com o sistema de transporte que não acompanhou esse crescimento, ou seja, poucas cidades têm um sistema de metrô ou mesmo um sistema de ônibus que consiga atender adequadamente essa malha urbana. E a motocicleta, por uma questão de renda no país, surgiu, digamos assim, as pessoas sabem que é menos seguro, mas é o que elas têm, às vezes, assim, tudo bem, eu gasto hoje, as pessoas fazem esse, digamos assim, um cálculo de um trade-off meio perverso, Porque, assim, hoje eu gasto 3, 4 horas no ônibus todos os dias. Com uma motocicleta eu vou reduzir para talvez 1 hora. Sei lá, estou fazendo uma especulação aqui. Mas isso tem um custo, digamos assim, físico gigantesco, que às vezes a pessoa não consegue calcular, inclusive, adequadamente. E, embora o tema do uso do solo, da melhoria de alternativas, acho que é adequado falar sobre isso no longo prazo,
Assim, é um problema que parece ser como se fosse um incêndio, né? Assim, tudo bem, né? A gente tem medidas para mitigar novos incêndios, né? No futuro, né? Mas, puxa, o que se faz agora, sabe? E assim, existe algum benchmark, né? Assim, porque a gente vê alguns lugares no mundo que tem assim uma certa, vou chamar aqui de convivência com motocicleta um pouco mais amigável, né? Tipo, pensa naquelas motonetas, né? Aquelas coisas assim, um pouco de menor cilindrada, né? Não sei se o quanto isso ajuda, né? Mas assim, ao invés de a gente ter uma Honda que chega a mais de 100 km por hora, né? Algo um pouco mais amigável, vou chamar aqui. Mas assim, o que dá para fazer agora, sabe? Assim, aí tem um monte de assunto que dá para entrar, né? Tem a tal da faixa azul ou faixa para motocicleta, que eu acho que São Paulo começou a implantar, né? Existe alguma forma de reconciliar isso? Olha, Anthony, sua pergunta é muito pertinente, né? Eu acho que eu vim de uma, né, eu fiz ali um panorama anterior que realmente parece colocar como um sonho impossível, né? A gente enxergar uma cidade um pouco diferente, né? Que a gente precisaria ali mudar toda a característica, né, do emprego, onde está o emprego, onde está a moradia nas nossas cidades, para daí ter um ambiente seguro. Né? Mas eu acho que é fundamental a gente tentar pensar em medidas urgentes. Né? Então, primeira coisa é voltar para a questão das diversas áreas de atuação necessárias para trabalhar a segurança viária. Né? Então, devem acontecer ações integradas. E, como eu disse, não existe uma solução única para salvar vidas de qualquer usuário, né, ou para salvar vidas numa situação específica. Né? Então, eu vou até começar dizendo sobre a questão das faixas azuis que estão sendo implementadas na cidade. Né? Elas vêm sendo trazidas, né, do debate político como uma grande solução, uma grande medida de sucesso. E o primeiro ponto elas não têm medida efetivamente comprovada nenhuma de que são um sucesso ou de que são um fracasso, e nem onde e nem como. Isso está posto nos relatórios produzidos trimestralmente pela própria Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo, que em seu relatório diz que, olha, são dados coletados de forma operacional pelos próprios agentes da companhia, eles não são colocados numa série histórica de comparação, eles estão olhando para dizer se é seguro ou não, se o sinistro aconteceu na faixa azul ou fora da faixa azul. Isso não é um método aceitável de estudo para dizer se melhorou ou piorou a situação, não só dos motociclistas, mas dos outros usuários. Um tipo de projeto que ainda é tido como piloto, ou seja, ele é necessário ter aprovação da Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito, e que deve trazer estudos que tragam essa comprovação, né, de efetividade ou não. E, portanto, não deveriam ser implementados com uma política de sucesso na cidade. Então ainda é, digamos assim, nebuloso. É um resultado que nebuloso. Não vai para nenhum lado nem para o outro. Exatamente. A iniciativa Bloomberg defende de que não deveria ser ampliado drasticamente na cidade de São Paulo, deveria ser ampliado o suficiente para se ter dados, para se coletar os dados e colocado neste contexto, e não deveria ser implementado em outros locais né, do país, como vem sendo feito. Né? Então, é super importante testar novas medidas, mas que sejam de fato testadas e que tenham os melhores estudos feitos, né, em cima desse estudo, né, em cima desse projeto. Então, né, elas não podem ser tidas ainda como uma grande medida de sucesso ou não. E fato é que, desde que começaram a ser implementadas, as mortes na cidade de motociclistas continuam aumentando também. E aí, um outro ponto muito importante para se observar existem medidas que podem ser feitas e que atingem todos os usuários da cidade.
os motociclistas, os pedestres, e que os pedestres são grandes vítimas da motocicleta. Né? Então, até trazendo um outro ponto, a cidade de São Paulo, entre os anos de 2006 e 2012, se não me engano, experimentou nas avenidas Sumaré e Vergueiro faixas exclusivas para moto. Elas tinham uma característica diferente, elas eram junto aos canteiros centrais, e aquelas foram medidas em que a CT conseguiu fazer o estudo comparativo na série histórica, o que dá um caráter de realmente conseguir trazer resultados que possam ser usados para testar a efetividade da medida, que mostraram que foram catastróficas. Por exemplo, na Vergueiro houve um aumento no tempo em que existiu essa infraestrutura de 1.333% no aumento de mortes de pedestres. E esse é o dado que a cidade tem mais atualizado de faixas exclusivas para moto. Está sendo feito um trabalho diferente, com outro caráter, experimentando uma outra dinâmica, mas que tem que ser olhada, né, com um devido cuidado. E o que algumas cidades conseguem fazer para poder, hoje, e já fizeram, e eu vou trazer esses exemplos aqui para poder melhorar a condição do motociclista e de todos os outros usuários, por exemplo, readequar fazer um trabalho de readequação de velocidade na cidade, de planejar a gestão das velocidades na cidade. E isso pode ser feito com a redução dos limites de velocidade nas principais vias, principalmente as arteriais, que geralmente são as vias que não estão em alinhamento com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que recomenda que em ambientes urbanos a velocidade máxima seja de 50 km por hora nas arteriais, e podendo ser até de 30 km por hora, caso sejam vias muito movimentadas, como, por exemplo, orlas de praia, como orla de Copacabana, orla de Ipanema, que hoje tem 70 km por hora com velocidade de limite, não deveriam ter 50, deveriam ter 30, por tanta gente que circula ali, né, de forma transversal à via. Então, esse é um trabalho que as cidades poderiam fazer e que se mostrou efetivo em absolutamente todos os lugares em que foi feito. A cidade de Fortaleza vem fazendo isso paulatinamente, via a via. A cidade de São Paulo fez isso lá atrás, no ano de 2014, e quando fez, mostrou uma redução imediata de 37% nas vítimas fatais. Isso são dados que a própria CET trouxe na cidade. Foi a maior queda que a gente viu numa grande cidade do Brasil, e foi fazendo essa gestão das velocidades, inclusive com uma maior redução para os motociclistas do que para os números gerais. Então, esse é sim um trabalho que incide diretamente nos motociclistas, mas que hoje, na mesma cidade de São Paulo, vem perdendo a efetividade, porque já faz muitos anos que isso aconteceu, e a fiscalização é fundamental para garantir que os limites de velocidade sejam cumpridos. Além disso, o desenho das vias é fundamental para garantir que os limites de velocidade sejam cumpridos. Faixas mais estreitas de rolamento, ou em ruas de bairro, medidas moderadoras de tráfego, mini rotatórias, semaforização, um alto número de travessias de pedestre tende a reduzir a velocidade operacional daqueles locais. Então, são medidas que podem ser tomadas amplamente na cidade, que trariam resultado para todos os usuários. E aí, entrando num outro aspecto, e eu já me ofereço aqui a trazer alguns exemplos comparativos, e aí não na Europa, eu comecei por lá porque é onde foi desenvolvido esse conceito do sistema seguro, mas num cenário muito, e talvez os mais parecidos que a gente tenha com a cidade de São Paulo. Eu vou trazer algumas informações sobre a cidade do México, que no planeta é a cidade mais comparável a São Paulo que a gente tem, pelas urbanas, pela riqueza da cidade, pelo tamanho e movimentação de pessoas que a gente vê na cidade. A cidade do México hoje tem um dos menores índices de fatalidade de motociclistas na América Latina. E eu fui para lá no ano passado
E foi um grande choque. Eu falei, nossa, como tem poucas motos nessa cidade. E o índice relativo ao uso de motos já não é tão pequeno, né? O que mostra ali que realmente a moto continua, né, em qualquer lugar do mundo ela vai ser um transporte muito perigoso. Mas existe um número baixíssimo de motociclistas comparado a São Paulo, comparado a outros, comparado às cidades da Colômbia. Isso se deve ao excelente à excelente oferta de transporte coletivo de massa, principalmente, que a cidade tem. Claro, os trabalhadores que usam a motocicleta para fazer seu trabalho vão usar a motocicleta, mas as pessoas que acabam optando por usar a moto em detrimento de um transporte coletivo de má qualidade e lento, não fazem, porque lá o transporte público é a melhor maneira de você se deslocar de um ponto a outro da cidade. A malha de metrô de lá é o dobro da cidade de São Paulo, e, para além disso, eles têm vários corredores de BRT e corredores de BRT muito seguros, que, junto à sua implementação, trazem ao invés de se tornarem uma barreira urbana onde eles cruzam, eles têm elementos que fazem com que seja mais fácil cruzá-los para os pedestres, eles têm uma velocidade operacional coerente com a de um ambiente urbano, mas sem impedir que as pessoas cruzem. Eles têm um ótimo trabalho de acesso às estações de BRT para os pedestres, né? E isso é muito diferente de muitos locais do Brasil que a gente vê implementarem corredores de BRT e que não pensam como a pessoa chega lá e como as pessoas vão cruzar, né? Muitas vezes os corredores cruzam bairros que eram integrados e, né, viram uma grande barreira urbana para poder se transitar. Então, eu acho que essa é uma comparação muito importante para a gente ver que, sim, cuidar do transporte coletivo e oferecer um transporte coletivo barato, que é o caso da Cidade do México, continua oferecendo para as pessoas, né, uma grande opção de mobilidade, né? Então, é realmente importante pensar de forma integrada isso, né? Então, pensar como a gente consegue realmente baratear ou até tornar de graça, né, o transporte coletivo numa grande cidade. Qual que é a conta que tem que ser feita para a gente garantir isso, porque a gente aí incide, né, numa solução de um problema de saúde pública enorme para as cidades, e acho importante dizer também que as perdas que a gente tem devido às vítimas de trânsito e aos danos causados por sinistros viários, no país, representam 136 bilhões de reais por ano. É um valor altíssimo, equivalente a dos principais ministérios nacionais. Ano passado, o orçamento do Ministério da Saúde foi de 170 bilhões de reais. E as perdas com segurança viária foram de 136 bilhões de reais. Né? Então, a gente, ao investir em salvar vidas, a gente poderia ter mais um ministério, a gente poderia zerar o orçamento do Ministério da Saúde. Isso significa 3 vezes mais o que a gente esperava resolver com a reforma da Previdência no país. Né? Então, investir em segurança viária é salvar vidas no trânsito. E, para isso, a gente precisa não só trabalhar com as secretarias de mobilidade, mas chamar a Secretaria de Saúde, colocar como projetos estratégicos dos gabinetes dos prefeitos, dos gabinetes dos governadores, Brasil afora. Né? Então, é muito importante ter essa equação em mente. E, né, então, realmente, a questão das motocicletas passa por oferecer outras opções de mobilidade. E aí, Antônio, se couber aqui mais um exemplo agora da cidade de Buenos Aires, e é um exemplo recente, que foi no âmbito da pandemia. A cidade de Buenos Aires, e ela é apoiada as duas são, pela iniciativa Bloomberg também, quando se começou a pandemia de Covid em 2020, a cidade já vinha fazendo um ótimo trabalho com planos de segurança viária sucessivos em reduzir o número de vidas perdidas no trânsito. Entre 2016 e 2019, a cidade tinha conseguido reduzir em 30% o número de mortes no trânsito na cidade. E quando a pandemia começou, imagino que todos vão se lembrar disso, houve, obviamente, um êxodo do transporte coletivo.
inclusive recomendado do ponto de vista da saúde individual e pública, né, de não estar em espaços lotados. Isso fez com que em várias cidades do planeta as pessoas que precisavam de fato se locomover optassem pela moto. E o que a cidade de Buenos Aires fez foi conseguir acelerar uma política pública de ampliar sua rede cicloviária. A cidade já contava com uma ampla rede, mas uma rede que não era direta. E Buenos Aires é uma cidade muito mais plana do que é São Paulo, do que são muitas das cidades brasileiras, mas ainda assim ela não tinha ali ciclovias nas principais avenidas da cidade. As ciclovias eram em ruas coletoras ou locais, e que obrigavam o ciclista a fazer muitos deslocamentos, e isso faz com que as pessoas optem por não ir de bicicleta, porque vão ter que percorrer distâncias muito maiores, porque vão ter que suar mais, né, para poder chegar no trabalho, por exemplo. Então, com o contexto da pandemia, a cidade de Buenos Aires conseguiu tirar do papel 4 grandes ciclovias nas 4 principais vias da cidade. Lá as avenidas, elas são unidirecionais. Quase todas as vias da cidade têm só uma mão para veículos. Então, eles pegaram as 2 principais norte-sul, as 2 principais leste-oeste, e tiraram uma faixa de rolamento inteira, e nela implementaram uma faixa de bicicletas. E foi algo amplamente comunicado para a população. Houve campanhas de massa convidando as pessoas a se deslocarem de bicicleta na cidade. Eram ciclofaixas altamente seguras, pelo grande espaço que tinham, com separação física dos veículos. E o que se observou, e foram amplamente coletadas métricas também, do antes, durante e depois da pandemia, né, para poder entender como que isso influenciou na dinâmica da cidade como um todo. E o que se viu foi um aumento nessas avenidas de 300%, em média, né, cada uma teve o seu aumento específico no número de ciclistas, mas algo surpreendente. Um grande número de ciclistas crianças, mulheres, que geralmente não representam os ciclistas de uma cidade, porque as ciclofaixas e ciclovias que a gente tem não são seguras o suficiente para convidar as pessoas a acessarem, né, utilizarem essa infraestrutura. Então, durante a pandemia, a parcela de deslocamentos, né, a divisão modal na cidade de Buenos Aires chegou a ser de quase 11% de ciclistas. É um número altíssimo. Para você ter ideia, São Paulo tem 1% de pessoas que se deslocam por bicicleta na cidade. Em Buenos Aires já era de 3%, mas subiu para quase 11% durante a pandemia. Então, uma parcela que iria se deslocar provavelmente de moto, ou que não iria se deslocar, ou que teria que estar, né, correndo risco em transportes lotados, né, de contaminação de Covid, acabou optando pela bicicleta, né, e isso foi algo surpreendente de se ver. E depois que a pandemia acabou, esse número diminuiu um pouco, mas se conseguiu ganhar uma grande parcela da população utilizando a bicicleta como meio de transporte, né, ao se ter uma infraestrutura segura, né? Então, o que a gente viu foi um movimento de induzir a demanda, né, para a população. Diogo, acho que são excelentes cases, né? E eu tenho aí 2 comentários de follow-up aí. Eu acho que em relação às cidades latino-americanas, pelo menos as que eu já visitei, acho que talvez diferente das grandes cidades brasileiras, com raras exceções, são cidades que ainda têm sistemas de transporte de massa com veículos menores, né? Que fazem uma capilaridade maior na malha da cidade, né? O México estava no movimento de eliminar esses veículos menores, eu digo até infelizmente, mas eu tive recentemente em Lima, no Peru, né? E apesar de ter aquela coisa meio caótica dos ônibus de Lima, tem ônibus de tamanhos diferentes que levam as pessoas para os lugares mais variados, né? E eu entendo que isso também acaba reduzindo a moto como alternativa para ter capilaridade, que é uma coisa que o sistema de troncal não tem, né? De transporte de massa, e que a moto tem. E aí,
eu tenho uma outra percepção em relação à bicicleta, que foi outro assunto que levantou, né? Que assim, eu pelo menos vejo a adoção da bicicleta elétrica, principalmente, como talvez o modo mais revolucionário, digamos assim, para a mobilidade de uma cidade, né? Porque acho que as maiores dores de alguém que ainda não anda de bicicleta, considerando que a infraestrutura esteja lá, né? Que é da ciclovia e tudo mais, é a capacidade física mesmo, né? De subir uma ladeira ou de percorrer uma distância maior, ou até mesmo num dia de calor. E a bicicleta elétrica, ela endereça isso. Né? Assim, quem já andou numa bicicleta elétrica, assim, consegue sentir, assim, o quanto é agradável. E essa opinião, às vezes, pode parecer meio paradoxal com a questão da moto, porque, assim, a bicicleta elétrica e uma moto tem né, tem assim, uma proximidade em termos de modo que é mais próxima do que qualquer outro modo, né? E aí eu queria te perguntar assim, bom, a diferença aí é só a questão da velocidade? Né? Seria essa, assim, a principal diferença entre as soluções? Assim, bom, como que uma pode ser uma solução que a gente quer estimular e a outra que a gente quer desincentivar, né? Será que isso é um paradoxo, mesmo na minha percepção sobre modos de transporte? Né? E como é que tu enxerga isso? Olha, a velocidade é sim a questão chave, né, para isso. Por exemplo, a gente teve ainda em 2023 a regulamentação das bicicletas elétricas com uma velocidade permitida, né, para circulação de até 40 quilômetros por hora. Em 40 quilômetros por hora, a gente já está falando em caso de sinistro, em muito mais chances de sobrevivência entre os envolvidos nesse sinistro do que de 50 quilômetros por hora, né, ou quiçá de 60 quilômetros por hora. Né? Então, é sim um ponto-chave. Né? Então, só para trazer um número muito relevante aqui, a 60 quilômetros por hora, numa situação de atropelamento, um pedestre tem 2% de chance de sobrevivência. A 30 quilômetros por hora, um pedestre tem 90% de chance de sobrevivência, numa situação, né? Não com impacto direto. Então, a velocidade é sim um ponto muito chave para avaliar essa questão. E as bicicletas elétricas, ela oferece, né, ali ela é muito mais similar com a bicicleta na sua configuração, na maneira como as pessoas vão se deslocar pela cidade, mas ainda não traz consigo ali medidas e parâmetros necessários para como que deve ser essa infraestrutura. A gente chegou a discutir muito isso lá em 2019, quando teve aquele boom de patinetes e bicicletas elétricas na cidade, né? Mas onde justamente se observou também uma incompatibilidade da infraestrutura existente com as necessidades que se mostravam dentro, né, para aquele meio de se deslocar. Né? Então, havia conflitos com pedestres, conflitos com próprios ciclistas em bicicletas não motorizadas nas ciclofaixas e ciclovias. Né? Então, aí seria necessário trazer junto a elas uma outra concepção, né, de infraestrutura e que poderia ser algo realmente revolucionário. Né? Então, por exemplo, se a gente pensasse, né, em ciclovias maiores e muito mais largas, né, que realmente permitissem um deslocamento direto para as pessoas, né, e que houvesse, né, não houvesse uma competição por espaço onde se colocasse em risco, né, os usuários mais fortes dos usuários mais fracos. E aí a gente tem sempre, né, isso posto até pelo nosso Código de Trânsito, uma hierarquia entre os tipos de deslocamento e que o mais forte deve sempre proteger o mais fraco, e muitas vezes quase nunca a gente vê isso acontecendo. Né? Então, em algumas cidades da Europa hoje, né, que tem números muito baixos de fatalidades no trânsito, eles têm como principal discussão a questão das bicicletas elétricas, e eles estão justamente trazendo isso, como regulamentar isso, como transformar isso em políticas urbanas, né, dentro desse sistema de infraestrutura, de fiscalização, né, de velocidade, de uso correto das infraestruturas todas. Diogo, em relação a essa comparação entre moto e bicicleta elétrica, né? Como que tu vê a questão do preço e eu vou chamar aqui da percepção cultural entre os dois como produtos, né?
porque eu acho que assim, a moto, as pessoas vão para a moto porque ela é vista como barata, e as pessoas não compram a moto elétrica porque ela é vista como cara. E a moto elétrica é mais barata que uma moto, né? Às vezes metade do preço. Enfim, tem algum comentário sobre isso, né? Ou a gente já está vendo isso mudar, né? A gente está vendo um aumento vertiginoso da bicicleta elétrica. Eu tenho só assim a gente tem só, digamos assim, a nossa percepção de observação, né? Mas eu não tenho dados sobre isso. Olha, eu também não tenho dados sobre o aumento de vendas das bicicletas elétricas, mas no que diz respeito às motocicletas, a gente vem vendo um aumento vertiginoso, sim. Né? Então, eu acho pouco provável que esteja tendo ali uma troca. Né? E eu acho que a opção pela moto continua existindo por algo que, né, você mesmo colocou há pouco, que é a moto continua entregando as necessidades, né, que os consumidores buscam. Um deslocamento rápido, né, por mais que as pessoas se coloquem em riscos extremos para conseguir fazer isso, e com um consumo muito baixo de combustível. Né? Então, essa continua sendo a principal chave, né, nessa lógica. E tem algo por trás dessa lógica também que é muito importante. Como opinião pública, a gente sempre ouve, quando a gente fala de problemas de trânsito, que o congestionamento é o maior problema do trânsito. Inclusive, eu participei de um dos debates do primeiro turno aqui na cidade de São Paulo, fui convidado a fazer uma pergunta sobre transportes, que eu coloquei dessa forma. A opinião pública entende que congestionamento é o problema de transporte das cidades em geral. E não é, né? Antes de mais nada, é uma questão de saúde pública, que traz um número imenso de vítimas em todos os lugares do planeta, praticamente. Então, as pessoas não têm consciência de que esse risco está atrelado às motos. Não tem mesmo. Né? E é um dever do poder público, e é um dever dos produtores de opinião, as mídias, de falar mais sobre essa questão. Mas, né, isso seria um movimento que iria contra as indústrias atreladas à motocicleta. Né? Toda a indústria do automóvel ainda continua vendendo velocidade. Quando uma velocidade real operacional média de uma cidade é de 30 km por hora. Né? Então, não são coisas compatíveis. Né? Então, aí entra uma questão muito importante, que é de fortalecer fiscalização, comunicar para as pessoas o quão perigoso isso é, né? E, claro, oferecer outras opções, que já falou bastante aqui. Diogo, chegando agora próximo do final da nossa conversa, queria provocar o assunto das entregas, né? Eu me surpreendi quando eu morei nos Estados Unidos, que as entregas, assim, de Uber, né, essas entregas de comida, coisas assim, eram feitas de carro, né? E aí, assim, eu fiquei pensando sobre aquilo, né, porque acho que é tão incomum no Brasil, que acho que tem alguns fatores, né? Bom, tem uma questão de renda, né, as pessoas, o carro é mais barato, as pessoas têm maior poder aquisitivo, e se eu não me engano, tem uma questão que a moto, em maioria dos lugares, não pode trafegar entre os carros, se eu não me engano, né? Então, assim, bom, não teria um ganho de tempo significativo, né, na adoção de uma moto. E o que a gente vê no Brasil é o contrário disso, né? Assim, serviços de entregas praticamente 100% realizado por moto, alguns por bicicleta, né? Às vezes com incentivos perversos de velocidade. Bom, enquanto mais entregas tu realizar em menos tempo, né, mais margem, né, aquele motorista vai estar ganhando. E eu queria te perguntar assim, não sei se da Bloomberg já fez algum trabalho com esses aplicativos ou serviços de entrega, né? Assim, como é que a gente pode melhorar isso, né? Ou se há alguma iniciativa sendo realizada, seja para melhorar os incentivos dos entregadores ou para transferir mais entregas para, sei lá, bicicletas elétricas, não sei, né? Assim, o que a gente pode fazer, porque me parece que é enfim, uma proporção grande do número de motocicletas na rua, né? E até eu não sei se tem esse dado, né, de quantos
digamos assim, quantas viagens de motocicleta são para entregas e quantas são para deslocamentos? Olha, Antônio, essa é uma questão muito difícil, né, de se trabalhar, principalmente pelo grande poder que tem, né, essas empresas de aplicativo, visto que, né, as próprias pessoas que realizam as entregas não são categorizadas como trabalhadores, né, e isso é algo que precisa muito da atuação governamental, né, para regulamentar essas questões. E aí entra numa briga de interesses gigantesca e que passa pela perda de vidas inúmeras no trânsito Brasil afora. Né? É uma questão muito, muito complexa. Então, como você colocou, o incentivo, né, algumas medidas que acabam incentivando o excesso de velocidade. Né? Então, as empresas falam, a gente não coloca ali mais o tempo recorde, né, um tempo máximo de entrega para uma entrega, mas cobra a pessoa pelo número de entregas no final do dia. Então, são questões que acabam incidindo na cabeça daquele trabalhador e que vai acelerar e tentar fazer isso ao máximo. Né? Então, sobre a questão dos carros, aqui no Brasil seria completamente inviável, né, para poder tornar sustentável para uma pessoa realizar as entregas, tanto por questão de não conseguir realizar nos tempos ideais, quanto pelo gasto de combustível. Né? Os Estados Unidos ele tem ali valores altamente ilusórios do quanto deveria ser o custo, né, de combustível, né, lá é super barato ter um carro, é super barato ter, né, abastecer um tanque de carro, né, aqui esse cenário já é um pouco diferente. Mas sobre a questão das empresas, né, a gente tem aí a questão do transporte de passageiros por motocicleta, e aí, por exemplo, a cidade de São Paulo é um bom exemplo de ter conseguido impedir que isso acontecesse na cidade. Existe um limbo jurídico sobre isso em nível nacional, que alguns entendem que não é permitido, as empresas dizem que é permitido, mas na cidade de São Paulo foi proibido, e isso é muito importante, porque aumentaria muito, e alguns lugares, por exemplo, Recife, Salvador, que tiveram a implementação desse sistema de transportes, a gente tem observado um aumento grande no número de vítimas ocupantes de motocicleta. Não consigo correlacionar com dados diretos, e aí, respondendo a outra pergunta sua, não tem um número de quantas pessoas estão ali trabalhando, né, para essas empresas e quantas, né, dentre as vítimas de trânsito. Esse é um dado que as empresas não trazem de jeito nenhum. E aí entra, né, né, o grande poder delas. Elas têm as informações, mas não compartilham, poderiam ser utilizadas para o planejamento da mobilidade junto aos governos, né, mas são informações que não fazem parte, né, do interesse deles de compartilhar. Então, ao não ter as pessoas que atuam nessas empresas, né, os entregadores, tidos como os trabalhadores, eles não podem oferecer capacitação em que as pessoas sejam de fato testadas para verem se estão aptas a poder cumprir aquelas entregas. Não existe uma fiscalização das empresas para o cumprimento das velocidades mínimas. Então, tem todo um limbo ali que é muito maior do que só a questão da segurança viária, mas que acaba incidindo diretamente na vida dessas pessoas. Mas aí eu te trago alguns exemplos, por exemplo, da cidade de Nova York, que nos últimos anos conseguiu regulamentar de uma maneira que tem mostrado muito bons resultados em segurança viária e na satisfação dos trabalhadores dessas empresas. Mas para a insatisfação das empresas que vêm lutando constantemente contra essa regulamentação na cidade, que são, por exemplo, um pagamento mínimo para os trabalhadores mensal. Todos os trabalhadores na cidade de Nova York que atuarem em empresas de entrega vão receber um pagamento mínimo no mês, ou na semana, mas enfim, vão receber um pagamento mínimo, e isso é muito importante para falar, opa, eu estou garantido aqui, eu não preciso acelerar tanto para as minhas entregas. Está proibido lá também uma quantidade, um prêmio pela quantidade de entregas, né? Então, ele é sempre relacionado aos dias que foram trabalhados. E outra questão que eles conseguiram impor
no pagamento, na remuneração dos trabalhadores, existe uma distância máxima que essa pessoa pode percorrer para realizar uma entrega. E aí entra em algo que você trouxe que é muito interessante também. Quando você consegue colocar numa distância, né, menor, fica muito mais fácil para a pessoa optar por uma bicicleta, ou por uma e-bike, ou por uma moto, já que a moto é o que permite, né, percorrer distâncias muito maiores. Então, eles têm visto uma opção cada vez maior pela até bicicleta, né? Já que também, falando de Manhattan, é uma cidade muito mais plana do que as nossas, mas são medidas das poucas que a gente tem visto ser tomadas mundo afora que poderiam melhorar as condições, né, dos trabalhadores aqui. Mas né, isso passa muito pela facilidade, né, pela falta de regulamentação que a gente tem em todas as cidades do país sobre esse sistema de entregas. Interessante. Diogo, antes de passar para as tuas considerações finais, 2 apoiadores levantaram aqui o assunto das cidades asiáticas, e aí eu entendo, assim, é uma realidade de muitas cidades grandes, ou pequenas também, né, do Sudeste Asiático, principalmente, tem uma adoção de motocicletas ainda maior que o Brasil, né? Assim, pelo menos eu tive em Jacarta, em Bangkok, né? E eu já ouvi falar de cidades do Vietnã que, assim, parece uma onda de motocicletas andando pelas cidades, né? Estas cidades também têm um nível de fatalidade grande, né, proporcionalmente, né, à adoção da moto. Qual que é a realidade? Eu não sei se tem informação sobre a realidade desses lugares, né, para saber se poderiam ou não ser uma referência. Lá, Antônio, as taxas são muito maiores do que as da América Latina. Na Ásia, é onde mais morrem pessoas no trânsito no mundo, e principalmente motociclistas. E o cenário lá é muito mais caótico do que a gente vê aqui, né? Então, no nosso dia a dia, a gente até, né, coloca como algo muito perigoso de tomar medidas que incentivem o uso da motocicleta, mas não se tornar nada parecido com o que se enxerga lá. Então, para se ter ideia, lá nem o uso do capacete é algo consolidado, né? Lá, por exemplo, existem assim, as pessoas transportam famílias numa moto, 5 pessoas usando uma moto. Então, eu não tenho esses dados aqui agora para comparar. Eu posso ficar te devendo, ou se quiser a gente faz uma pausa aqui e eu busco eles. Foi algo falha minha não ter olhado para isso. Mas o cenário de uso de motocicleta lá é muito pior do que o nosso aqui. Então, por exemplo, até voltando para a questão da faixa azul, que a gente conversou há pouco, e a cidade de São Paulo coloca como uma referência a infraestrutura da Malásia, que tida como inspiração para o que está sendo feito aqui em São Paulo. E, de fato, existem dados positivos sobre a infraestrutura utilizada lá, mas lá não se trata de uma faixa exclusiva de motos, se trata de uma infraestrutura totalmente exclusiva para motos, segregada para motos, larga, ampla, é quase como se fosse uma estrada de motos em estradas, não em avenidas urbanas com interrupção ao tempo inteiro por pedestres, semáforos. É realmente para tirar a motocicleta do conflito com os carros. E tira e não... Moto vai num lugar, carro vai no outro lugar, por uma distância muito grande. É uma estrada, né? Então, não são nada comparativas, né? Não dá para a gente dizer que é a mesma coisa, então não temos, por isso continuamos sem ter dados sobre as faixas urbanas de motocicleta. E lá a moto é uma opção para muito mais gente do que aqui no Brasil e na América Latina. Então a gente não quer esse cenário, né, de jeito nenhum. E lá é mais um número que mostra que quanto mais o número de motocicletas, maior é a taxa de fatalidade de um local. Eu particularmente, eu fiquei chocado, né, em Bangkok, isso eu vi, né, várias mães levando os filhos ou filhas pequenas para a escola, crianças de 5, 6 anos, e aí a moto ainda é adaptada com suporte para colocar um celular para a criança ficar vendo desenho no caminho até a escola. Então, e aí vai lá, assim, no meio daquela loucura,
e às vezes vai uma na frente e uma atrás, né? Assim, Sim. Então, eu acho que o brasileiro pode ver essas cenas e achar, bom, de repente é mais seguro, por isso que tá, né? Mas pelo jeito, infelizmente, não é o caso, né? E realmente talvez seja, enfim, a opção que essas pessoas acabam, vou chamar aqui, se sujeitando devido à falta de alternativas. Mas, Diogo, eu tô adorando essa conversa, a gente tá acabando o tempo, tá? Excelente, né, os insights aí sobre a moto. E eu queria, né, terminar o episódio te perguntando se tem algum assunto ou, né, dado, enfim, algum comentário que eu não te provoquei ou não te perguntei ao longo do episódio, né, que tu possa achar relevante aí para essa conversa, para quem se interessa sobre o tema. Olha, acho que é muito bacana a gente aproveitar esse momento de eleições municipais, né, para poder fazer uma provocação a todos os prefeitos, principalmente, né, os vereadores que estão sendo eleitos Brasil afora, de trazerem a segurança viária para o centro das suas agendas administrativas, de colocarem metas de redução de fatalidades e de vítimas feridas nas suas vias, como compromissos de governo em seus programas de metas. Né, no Brasil, a gente tem, isso eu esqueci de mencionar, um plano de segurança viária que se chama Penatrans, é o Plano de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito Nacional, e que coloca para todas as esferas administrativas a meta de até 2030 reduzir pela metade o número das suas fatalidades com base no ano de 2020. Então, todas as cidades do Brasil deveriam estar olhando para isso e fazendo projetos e planos para poderem cumprir essas metas. Então, segurança viária é uma questão fundamental, é uma questão de saúde pública, e que, ao receber o interesse de governos e o investimento de governos, muitos outros benefícios aparecem para as cidades se tornam mais sustentáveis, as ruas se tornam muito melhores e, inclusive, benefícios financeiros, né? As cidades deixam de gastar muito com saúde para poder investir esse dinheiro em outras questões. Então, é muito importante que isso paute as metas, que isso se torne importante na decisão, nas decisões políticas, e como ferramentas-chave que podem ser observadas imediatamente, façam a readequação de velocidade em sua cidade, seja pela revisão dos limites das velocidades, seja investindo em medidas moderadoras de tráfego, seja investindo em fiscalização, ou melhor ainda, na combinação de todos esses fatores, e que ofereçam outras opções de mobilidade para a sua população. Muito legal. Eu confesso que eu não esperava que uma das, pelo menos, minhas conclusões a partir dessa conversa era de que ainda mais a gente precisa aumentar a nossa malha cicloviária. Então, assim, tendo uma malha cicloviária, a gente consegue aumentar a penetração da bike elétrica, que talvez possa ser um substituto aí da motocicleta, né? No médio, enfim, quiçá longo prazo, né? Olha, Diogo, excelente conversa, obrigado, e espero que a gente consiga manter o contato e trazer mais conteúdo sobre segurança viária aqui no Caos Planejado. Valeu. Obrigado a vocês, foi um prazer ter participado, agradeço demais pelo convite e, bom, parabéns também pelo projeto. Eu sou um grande ouvinte e me senti lisonjeado de ser convidado a participar desse tema. Obrigado, um abraço. Um abraço. Nesse episódio, conversamos com o Diogo Lemos. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie o nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo a arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro.